noite, seja bem-vindo ao Cultura Livre que está começando agora, cheio de novidades para você que está aí em casa. Hoje a gente está aqui com o SpectroLab. Eles que vão contar um pouquinho para a gente como que é esse processo de construção, o que é o SpectroLab. Deixando você curioso, né? O que será isso? SpectroLab, um nome bem chamativo. E aí, para contar um pouquinho dessa história, a gente está aqui com o Douglas Peron e a Milena Machado, que vão falar pra gente quem são esses artistas, como eles trabalham, o que eles vêm fazendo aí na cidade. Fica com a gente. Boa noite Milena, boa noite Douglas, sejam bem-vindos. Boa noite, obrigado. Prazer estar aqui com vocês, né, contando um pouquinho da história do SpectroLab, dessas criaturas que vocês dão vida, né? E também falar um pouquinho de vocês, quem são esses artistas, como que vocês começam a fazer teatro, trabalhar com a arte. Daí, Milena, você podia contar um pouquinho pra gente dessa história que você já estava falando aqui nos bastidores, né? Desse encontro com o Douglas, como que aconteceu isso? Porque você traz que vocês entram no teatro juntos, né? Então conta pro público um pouquinho dessa história. Então, eu e o Douglas, a gente se conhece desde muito pequenininho, assim, desde a quarta série, sabe? E aí a gente fazia muitas atividades na escola juntos, a gente sempre foi muito amigo. E aí um dia ele pegou e falou assim, vamos fazer teatro? Tinha uma divulgação de uma aula de teatro, né, com a Cia Mosaico, inclusive, né, que é aqui de Cuiabá, também maravilhosa. E aí ele perguntou pra mim, vamos fazer teatro? Eu falei, vamos, com certeza. E aí a gente começou, tem 15 anos, né? A gente tinha 12 14, anos. 13 anos por aí, né? Uns 13, 12 anos por aí. E aí a gente nunca mais parou, estamos aí até hoje. E Douglas, conta pra gente, assim, você já topou na hora, como a Milena disse, né? Ah, vamos. Então você era aquele pau pra toda obra, assim. E assim, vocês, conta pra gente um pouquinho como que você, é o teatro, é isso que eu quero, porque assim, a gente vê que vocês entraram bem novinhos, né? E tomaram isso como um trabalho pra vida, né? Então, o que te cativou? O que você acha que, é isso que eu quero? Você se identificou com o teatro? Como foi isso? Eu acho que na época, essa identificação ela veio um pouco depois. A gente começou a fazer teatro porque a gente gostava muito de tentar atividades diferentes, a gente via algumas coisas que... O próprio colégio, ele trazia várias opções de atividades extracurriculares que a gente gostava de fazer. E o teatro foi uma delas que interessou, e depois de estar ali no processo, da gente ter visto como foi desenvolver isso, né? Como a gente estava desenvolvendo as nossas características, né, de atuação, ali aprendendo muita coisa que a gente aprendia. E isso foi a coisa que foi, né, dando o gosto ali, a gente foi se descobrindo ali durante aquele processo. Eu lembro que eu acho que eu decidi que talvez isso pudesse ser um caminho mais profissional, assim, depois de uns 5 anos que a gente já estava fazendo teatro. Até então era assim, vamos ver qual é um hobby, era algo interessante, era algo legal, mas depois desse tempo a gente começou a lidar ali como uma forma mais profissional mesmo. Então a gente participava de festivais, mostras estudantis, então ali a gente já estava ganhando nosso cachezinho de 30, 50 reais, assim, que a gente ganhava. Que nossa, né? Que já era, assim, muito legal pra gente e tal. E então, assim, isso foi desenvolvendo a partir daí. O legal da gente se conhecer há tanto tempo é uma afinidade que a gente desenvolveu junto de trabalho e que perpetua até hoje, assim, sabe? Não só uma questão de amizade, mas uma questão de afinidade no trabalho mesmo, a gente se entende e tal. É difícil você encontrar alguém que pense artisticamente, né, do mesmo jeito, que queira as mesmas coisas. Então a gente sabe que o meio artístico é legal por causa disso. A gente tem vários coletivos fazendo coisas diferentes, tem uma construção artística diferente, isso que é o bacana, né? Sim. E aí encontrar uma pessoa e tá tanto tempo, né, 15 anos aí trabalhando junto, é um casamento, como eu tava falando já, né? Um casamento de uma amizade, né? Totalmente. E conta pra gente então, Milena, depois que vocês começaram a fazer o teatro, né, dentro da escola, que vocês foram para os festivais, como o Douglas falou, aí vocês nascem um coletivo, né? Como que é o nome desse primeiro coletivo antes do SpectroLab, que vocês trabalham e desenvolvem esse trabalho? Foi um grupo que a gente foi batizado, na verdade, né? Grupo Teatro de Brinquedo. A gente foi batizado pelo Sandro Lucose.
E esse grupo também durou muito tempo, né? Porque era lá desde, sei lá, nosso primeiro ano do ensino médio. E aí ele ficou até, assim, a gente estava na faculdade já, né? Então ficou bastante, a gente... Esse grupo que vocês foram para os festivais, que você estava apontando, Douglas, Sim. é isso? Isso. Eram mostras estudantis, festivais assim, voltado para o público estudantil mesmo, assim. Sim. Isso. Do Sesc, né, tal, do interior. O legal também dessa época do teatro de brinquedo é que a gente, embora a gente tivesse um diretor e tal, né, que ensinava, era uma pessoa que ensinava tudo pra gente, a gente também tinha esse caráter de botar a mão na massa, de fazer várias coisas, assim, sabe? Então a gente aprendeu como fazer, não só como atuar, mas como fazer teatro, né? Sim. Então, como deixar isso ser sustentável, a gente às vezes entrava um pouquinho assim do lado da produção também. Então, a gente criava um entendimento maior assim sobre como fazer teatro mesmo, assim, né? Não só como sobre atuar. E aí, esse grupo de teatro de brinquedo ficou com a gente até 2016, então foram 10 anos, né, Com esse coletivo, com né? esse grupo. E quando a gente era teatro de brinquedo, né, a gente chegou a trabalhar com vários autores, assim, do texto. Então o Sandro trazia, não só o Sandro, mas né, o grupo Mosaico ali trazia pra gente Maria Clara Machado, a gente apresentou alguns espetáculos do Dragão Verde, Tribobó City. Também a gente foi até Garcia Lorca, que é um escritor espanhol e tal, a gente apresentou Bodas de Sangue. Então a gente tinha ali desenvolvimento de várias questões que às vezes a gente nem sabia do que a gente estava lidando, mas a gente já estava entrando para, né, um teatro que trazia algumas críticas e conseguia assim chegar num público de uma forma diferente do que somente uma exposição artística, né? E isso foi muito importante pra gente, assim, né? Na época meio que a gente nem sabia o que a gente estava fazendo, mas depois a gente voltou e olhou e falou assim, caraca, isso aqui era isso, que legal. Mas a gente, com o passar do tempo no teatro, acontece muito isso, né? Até daqui 10 anos você vai falar, nossa, eu fazia isso, era isso que eu estava fazendo. Acontece muito isso. E também vocês acham que vocês estavam muito dentro do Sesc também, então passaram por muitas oficinas lá dentro, então eu acho que isso também ajudou, né, a amadurecer vocês enquanto artista. Teve alguma oficina assim especial que, nossa, impactou e mudou a forma de vocês pensarem artisticamente? Ajuda até hoje, né? Até hoje ajuda. Inclusive teve nessas peças que o Douglas estava falando, teve uma época que a gente fez uma leitura dramatizada de Nelson Rodrigues. Nossa. Então, assim, para umas crianças, né, quantos anos a gente tinha? 17? 14, não, era 15. Era menos? Era menos. 15 anos fazendo leitura dramatizada de Nelson Rodrigues. Eu tinha então, 12 anos, eu fiz toda nudez, será castigada. Exatamente, eram umas leituras densas, assim, densas, né? bem, E a gente não entendia nada, assim, quer dizer, entendia mais ou menos. E foi numa oficina isso, né, lá dentro. Então já teve essa. Aí uma recente, por exemplo, que foi onde eu fiz a Epifânia, que foi o Bruno Dante que veio fazer uma oficina de bonecos híbridos de construção, né? Então, até hoje, assim, o Sesc é o grande formador, né? Sim, a gente sabe, né, que aqui no estado a gente vê muitos artistas que passaram pelo Sesc e tem uma bagagem muito grande, né? Porque passa muito curso por lá, né? Muita formação vem do Sesc. Muitas, eu lembro de ter contato com oficina de iluminação, oficina de dramaturgia, oficina de sonorização, sonoplastia. Oficina de cenário, de figurino. Então, assim, todas as áreas, assim, tinha essa oferta. Então, junto com a nossa formação dentro do Grupo Mosaico, a nossa formação também foi muito baseada nesses cursos, oficinas que a gente se propunha a fazer dentro do Sesc, né? Então, essa foi a nossa formação dentro do teatro. E então, aí depois que vocês passaram por tudo isso, essa jornada de 10 anos, né, com o Teatro de Brinquedos, como que nasce essa vontade do Douglas e da Milena montar o Espectro Lab? Por que Espectro Lab? Como que surge esse nome? Acho que a gente pode começar por aí. Como é que surge o Espectro Lab mesmo, né? O nome Espectro Lab? Acho que antes de falar do Espectro Lab, a gente podia falar do primeiro espetáculo que a gente fez enquanto teatro de brinquedo,
fora do escola. contexto da escola, que foi um espetáculo do Pequeno Príncipe. Essa foi Quando a gente quando a gente fazia lá as oficinas, a gente aprendeu a, desde cedo, manusear algumas coisas assim. Sim, porque começa a manusear os bonecos, né? Então assim, a gente começou com máscara, então a gente já foi apresentado as formas animadas, né? Tinha um dragão verde, era feito com máscara, e a gente via o Mosaico também trabalhando com boneco numa montagem que eles fizeram do Romeu e Julieta. Então assim, a partir dessas referências, a gente tentou entrar no mundo do teatro de boneco, assim, das formas animadas, né? A gente fazia muita coisa com sombra também, né? E aí o Pequeno Príncipe foi essa primeira experimentação, assim, independente do que a gente gostaria mesmo de fazer, de trabalhar, que a gente começou a trabalhar com esses bonecos. E aí na época éramos eu, Milena, a Raquel Mitzenberg, que também é outra atriz que trabalha com bonecos, a Juliana Graziella e várias outras pessoas assim que passaram também junto com que começavam, que faziam um momento, mas aí acabavam saindo. Então a gente sempre teve uma rotatividade de pessoas assim, mas mantivemos nós juntos até hoje, né? Acho que é legal a gente falar assim sobre esse início, nosso contato com essas formas animadas, que o Spectrolab veio disso. E aí, os bonecos do Pequeno Príncipe, vocês construíram, tiveram alguma oficina para construir ou não? Vocês colocaram a mão na massa e vamos fazer. Como que foi essa criação? YouTube? Conta aí, como que vocês começaram a construir os primeiros bonecos, então? Foi uma pesquisa de material, assim, grande que a gente fez, né? Analisar também a anatomia, nossa própria anatomia, assim. Então, a gente media os nossos membros e aí tentava fazer uma proporção para um tamanho menor e tal. Então, foi um estudo na prática, assim mesmo. A gente, tudo na prática. Acho que esse material dá para isso. Então, a gente usava cano de PVC, fundo de garrafa para fazer uma base de uma cabeça. Testar a articulação. Como que a gente fazia essa articulação no boneco? Né? Porque... Foi tipo muito na intuição, assim, né? Eu acho que esse material dá. E aí isso perdura até hoje, assim, essa pesquisa de material que a gente faz e já está indo para outros lugares, assim, né? A gente está brincando mais com as possibilidades dos materiais. Mas, enfim, veio dessa parte, assim, mais a nossa pesquisa de como fazer mesmo, era tudo no erro e tentativa, assim, sabe? Sim. E não tinha YouTube, eu acho. A gente não... Eu acho que tinha, mas acho que a gente não tinha esse costume de procurar ali, eu acho. Sim. Acho que era algo mais referência de livro, pessoa, coisas que a gente tinha visto, assim, acho que era por aí. 2010, 2009, né? 2009, por aí. Não tinha muito boom, assim, eu acho que também não devia nem ter tanto conteúdo, assim, de boneco, de construção de boneco no YouTube. Era mais aquela coisa da escola mesmo, né, da aula de artes, talvez, né, que a gente ficava de construir coisas, de construir objetos, né. Então, da curiosidade, assim, da gente testar, e acho que é algo que foi... Eu acho que esse é a nossa grande coisa em comum, essa coisa da gente trabalhar com essa manualidade e de sempre assim, isso daqui é isso, mas isso aqui dá pra gente fazer outra coisa com isso daqui. O que será que a gente consegue fazer com isso? Então, essa curiosidade a gente sempre compartilhou, assim, entre os integrantes e acho que foi algo que se mantém, né, como eu me disse, que se mantém até hoje. E aí vocês acreditam então, ou então não, é isso, vocês a partir desse primeiro contato com os bonecos, nasce interesse em continuar fazendo bonecos, em continuar trabalhando com arte com bonecos, né? Sim, e aí o Spectrolab. Aí o Spectrolab. Só que aí a gente tinha essa intenção de conversar, dialogar também com o público adulto, sabe? Porque não é que porque a gente está fazendo boneco, né, que a gente tem que necessariamente ser um grupo para o público infantil, né? E aí a gente percebeu que os adultos também ficavam encantados com aqueles bonecos e tal, né? E aí a gente tinha uma vontade muito grande, assim, de dialogar, de falar de assuntos que não era ali no público infantil, com o público infantil que a gente ia conseguir abordar, né? Então, o Spectrolab surge com a Raquel Mutzenberg, que eu estava junto, assim, no momento, mas ela é uma mulher maravilhosa, assim, uma que força, assim, tem uma intuição muito grande, assim, aí ela
falando sobre os espectros, né? Como os bonecos e as máscaras são uma coisa espectral, assim, da gente. E nós temos um laboratório que a gente vai, pesquisa, curiosidade, não sei o quê. Então o nome veio daí. Mas como escrever, até isso, assim, a gente foi pesquisando. Numerologia. Fomos para numerologia, realmente. Foi para numerologia, para pesquisar qual que era o melhor nome para aquele momento, não sei o quê. Então, Dona Wanda isso Marchetti. foi em 2000 e? Setembro de 2016. Setembro de 2016. Isso. Tem Foi uma época, assim, que rolou uma reviravolta, assim, pra gente, sabe? Foi a época que o Bruno Dante, dessa boneca, que é um bonequeiro maravilhoso que a gente admira demais, muito amigo nosso. Então, ele veio pra cá nessa mesma época. A Raquel ia pro palco giratório. Então ela me convidou para ir pro palco giratório com ela para fazer. Ela faz uma performance que se chama Maiêutica. É linda também, com uma mulher grávida. Então a gente via que assim, o teatro de brinquedo não cabia mais ali, sabe? Não tem. Deu espaço, na verdade ele abriu espaço para outras coisas. Isso, né? Exatamente. E aí eu pedi demissão na época também da escola que eu trabalhava. A gente criou uma performance nova entre eu e ela, né? O Douglas também estava saindo da faculdade, assim, tava num momento assim de uma Foi um boom mesmo, né? Aquele... um momento de uma reviravolta, assim, muito doida, né? Então a gente sentiu que já não era mais o teatro de brinquedo, assim, que cabia para tudo aquilo que a gente queria fazer. Que era o Spectrolab. E aí surgiu o Spectrolab. E como que foi para vocês as primeiras criações, né, dos bonecos, tipo, essa oficina que nasce como que é o nome dela? Epifânia, que nasce a Epifânia. Então, assim, como que foi para ver para você, a construção? Porque a Epifânia, ela é muito real, né? Você olha para a Epifânia, assim, e fica, nossa... É muito. Então, mas eu acho que a gente vai deixar o público bem curioso para o próximo bloco, a Milena falar um pouquinho da construção da Epifânia, como é que foi esse processo. Então, fique com a gente no segundo bloco do Cultura Livre.